Olá, amigos do Portal Via Pública, mais um Conversas com Dilmar Rodrigues. É o nosso quadro que toda semana traz um convidado especial para falar de assuntos de interesse da nossa comunidade. Se você quiser acompanhar os nossos outros programas, você vai no Portal Via Pública, no link TVia, lá você tem todas as outras conversas, tem sempre um papo interessante para você ver, rever, fazer a sua análise. Olha só, tem alguma entrevista que você acha interessante? Entre em contato com o pessoal aqui do Via, dá um recado para eles que está acontecendo e é importante essa conversa. Nós estamos também à disposição e aceitamos a sua indicação de pauta. Tá bom? E hoje nós vamos conversar sobre segurança pública. Eu já conversei com o Dr. Lucas, nós falamos sobre a Lei Maria da Penha. E interessante também, tá, trazer aqui, e eu quero dizer que não tenho nenhum tipo de ciúme, né, doutor? Tá? Na verdade, trazer aqui o doutor Fabiano Risati Toniasso, que é o delegado da comarca, delegado de polícia da comarca de Curitibanos, também está respondendo pela DIC, porque a nossa polícia, a nossa delegacia de polícia também trabalha em outras frentes e que merece também aqui alguns relatos, algumas informações importantes. De minha parte, de minha responsabilidade, quero fazer um alerta às nossas autoridades, às forças políticas e ao pessoal que é candidato e que está se colocando à disposição para administrar curitibanos, seja no Executivo ou no Legislativo. Está acontecendo a Academia de Polícia. E aqui para Curitibanos, para a Regional de Curitibanos, para vocês terem uma ideia, hoje nós precisamos, assim ó, de leve, segundo informações, no mínimo mais 2 investigadores, 2 plantões e 1 delegado. Para desafogar essa informação que nós temos. Estou falando sobre minha responsabilidade e assumindo e cobrando de você que quer estar à frente do município de Curitibanos. O ideal seriam 8 agentes, 2 escrivões e pelo menos 2 delegados. Informações também que nos últimos tempos mais de 10 profissionais saíram aqui de Curitibanos e não foram repostos. Então, para você entender como é difícil esta situação da segurança pública. Candidato, tem uma boa pauta para você trabalhar aí também. Mas é para trabalhar, não para dizer que vai fazer e depois esquecer. Ok? Dito tudo isso, quero falar aqui, cumprimentar o doutor Fabiano e agradecer a disponibilidade de estar aqui no nosso espaço no Conversa com o Dilmar Rodrigues. Eu que agradeço, porque é sempre bom a gente poder mostrar o nosso trabalho para a comunidade, né? Não só quando a pessoa precisa e nos procura, mas é sempre bom a gente se aproximar, né, da comunidade e passar também o nosso lado para que a população entenda um pouco também. Exatamente. Então, algumas questões importantes, né, que o trabalho da polícia fica mais fácil, é o que nós vamos estar discutindo aqui com o Dr. Fabiano. E numa conversa preliminar, onde nós estamos definindo a nossa conversa com o Dr. Fabiano, ele disse assim: Dilmar, existem pequenos casos, coisas, não é sem importância, mas que são pequenas ações e situações e que têm tomado muito o tempo da polícia, dos nossos agentes, e que muitas vezes toma muito tempo e aquelas investigações que são urgentes, necessárias, prioritárias, acabam ficando meio que de lado. E a gente começa a falar aqui sobre negócios mal feitos. Como é que define-se lá, quando chega essas ocorrências, de um negócio mal feito e que requer e tira tempo dos nossos agentes da polícia? Bom, primeiramente as pessoas nos procuram achando que são vítimas de algum crime, mas após uma análise do fato, a gente acaba chegando à conclusão que é um fato de natureza civil, que não envolveria nem a Polícia Civil e também muito menos a Polícia Militar, que às vezes deixa de estar fazendo o policiamento preventivo e deixa de estar atendendo uma ocorrência criminal mesmo e de maior gravidade, para ir lá resolver um problema que a pessoa poderia ter evitado tomando algumas precauções quando fosse realizar esse negócio, né? O que é mais comum que a gente vê nesses casos é compra e venda de veículos. Não são feitos nenhum contrato, não é tomada nenhuma precaução ou verificação prévia da situação do veículo ou da situação e da índole da pessoa que está propondo a compra. Quando a pessoa se dá conta, aquela pessoa vendeu um carro que tinha alguns problemas mecânicos ou que tinha um financiamento atrelado, e aí a primeira coisa que pensam é chamar o 190, né? E aí vai todo mundo para a delegacia. Chegando lá, aí todo mundo tem que parar o que está fazendo e analisa a situação. Quando vê, é caso da Justiça Civil, né? Que as partes vão ter que contratar seus advogados e entrar com uma ação para resolver aquele negócio mal feito.
Então, sempre é bom ter uma precaução anterior. Até se torna redundante, mas então a gente tem muitos casos que as pessoas poderiam ter evitado conversando com pessoas do seu trato, porque sempre que essas pessoas chegam na delegacia, elas já vêm e já trazem o histórico da outra parte. Então, se ela tivesse tomado essa precaução, ela não teria chegado às vias de fato e concretizado o negócio. É bem próprio, né? Eu tenho uma frase que nós podemos até confiar na polícia, né? Acreditar em Deus, mas trancar a porta de casa, né? Então, são alguns cuidados que são necessários. A gente gosta de ter a nossa liberdade, mas a gente tem que ter um mínimo cuidado para não se tornar vítima de um crime ali para frente. Exato. E o doutor Fabiano falava de situações que realmente os negócios são fechados depois das 18 horas, com um cheque de terceiro. Olha só, como nos tempos de hoje as pessoas de repente olham lá, olha só que cheque poupudo, estou vendendo, fazendo um excelente negócio. O que acontece geralmente depois? A gente está numa situação numa época de crise, né? Então tá difícil para as pessoas que têm alguma coisa à venda conseguir um preço justo, conseguir um comprador que se dispõe a pagar aquilo que está sendo pedido. E aí, às vezes, aparece o oportunista, né, o estelionatário, que oferece uma quantia que faz a ganância aflorar e, muito rapidamente, com uma boa lábia, ele acaba iludindo a pessoa. Nós temos diversos inquéritos aqui tramitando, cujos autores praticamente são sempre os mesmos, e que o modus operandi deles é normalmente em pessoas que não têm o perfil de usar a internet, de estar ligado nas mídias sociais, e aí vão lá e daí descobrem que essa pessoa tem à venda um caminhão, uma caminhonete, um trator, às vezes materiais de construção, e aí oferecem a quantia que a pessoa está pedindo, não pedem desconto, e normalmente eles usam ou cheques clonados, ou cheques fraudados, né, de qualquer forma, ou às vezes de contas encerradas. Muitas vezes cheques de outros lugares, assim, de outros estados. E a pessoa, na maior inocência, acaba entregando para uma pessoa que é a primeira vez que ela está vendo, um bem que levou alguns anos ou décadas para conseguir pagar. Então, vamos ser sinceros, né? O doutor está sendo educado. A ganância pegou, né, doutor? Não, o senhor está sendo polido, o senhor está sendo educado e eu vou aqui assumir. O indivíduo está querendo se dar bem e acaba levando uma volta. O estelionato e alguns golpes que são costumeiros no meio policial, eles só se concretizam porque a vítima também tem uma ganância. Ela não está querendo ludibriar a outra parte, mas ela tá na busca do dinheiro fácil, da vantagem fácil, né? O clássico golpe do bilhete aí, que a gente está em 2016 e ainda tem várias ocorrências. Essa semana foi preso um casal em Navegantes, que aplicava o golpe pelo Estado, e a questão de uns 20 dias, acho que foi, um casal que aplicou o golpe em curitibanos, já reconhecidos por duas vítimas, foram presos em Ituporanga. E sempre com aquele modus operandi clássico, né? Eles pedem ajuda para trocar um bilhete de loteria premiado na promessa de dar uma poupuda recompensa para uma pessoa que está passando na rua. Então, as pessoas têm que ver que o dinheiro não vem dinheiro fácil. Para ganhar dinheiro a gente tem que trabalhar muito. E aí as pessoas, por ganância ou por ingenuidade, acham que foi o dia de sorte, alguma coisa assim, e acabam entregando como garantia, às vezes, quantias que levaram 10 anos para poder manter aquilo no banco. Né? Perfeitamente. E olha só, nós podemos até pensar, tá? E aqui assim, longe de querer ser o paladino da moral e de querer estar sendo crítico também, mas às vezes a gente precisa levar uma chamada para a gente entender isso. Acredite você, não são pessoas com baixa instrução que muitas vezes são ludibriadas na questão do bilhete, daquele telefonema de ganhar um prêmio espetacular. São pessoas que têm conhecimento, têm acesso a todas as informações e que, não sei por que cargas d'água, algum tipo se é só realmente a ganância ou de levar o dinheiro fácil, mas acaba sendo envolvidos. Então,
Todos nós, eu e você que nos assiste no momento, devemos estar atentos. O delegado diz o seguinte: dinheiro não cai do céu, nada vem fácil. Tá? Até para ganhar na loteria você precisa, né? Tem que jogar. Tem que jogar também. O bilhete não vem aí também dessa maneira. Então, atenção. Olha só, já enumeramos aqui alguns casos desses que poderiam ser evitados e que desafogam o trabalho da polícia. E daí a polícia tem que resolver. E como vai resolver? No caso do cheque daquele de terceiro que o indivíduo sumiu. Como é que vai encontrar esse indivíduo? Como é que vai trabalhar nesse sentido? Ainda a gente tem outra dificuldade. Mesmo identificando a pessoa que lesou então a vítima, o nosso direito penal ele pune como? Ele pune com cadeia, né? Ou uma pena alternativa quando a pena for menor, né? Então uma pena alternativa de prestação de serviço à comunidade ou restrição de algum direito. Mas, assim, no linguajar popular, pune-se com cadeia. Em momento algum, obriga-se à restituição do prejuízo que ele causou. Então, normalmente, esse pessoal já, quando eles elegem um alvo e sabem o que tem para tirar daquela pessoa, eles já têm para quem repassar. Então, normalmente, quando a gente consegue identificar o autor do crime e localizá-lo, o bem da vítima já não existe mais. No caso de um veículo, ou já foi desmanchado, ou já foi repassado para uma outra cidade onde foi clonado, né? Mas dificilmente a gente recupera, a não ser quando é muito rápido, que a gente até há um pouco tempo atrás teve um caso que um estelionatário conhecido do nosso meio aqui esteve numa outra cidade, e lá quando a pessoa conseguiu descobrir que tinha sido vítima, acabou acionando a polícia e ele foi preso chegando em Curitibanos, né? Na fuga dessa outra cidade para cá, ele foi preso ainda com o veículo, então a vítima não teve prejuízo nenhum. Mas normalmente esse pessoal, assim, como eles já têm uma facilidade de ludibriar as pessoas, eles também têm uma facilidade de se camuflar no meio da população. Então fica difícil, né? Assim, se ele está usando um cheque falso, muito provavelmente aquela identidade com que ele se apresentou também é falsa, o comprovante de residência é falso. Então a gente fica quase que dependendo de uma bola de cristal, se a vítima ou se no local não tem uma câmera, alguma coisa, a gente acaba que a investigação parte de uma bola de cristal, porque a gente trabalha com fatos concretos, né? Muito bem. Durante muito tempo trabalhando em comunicação, sempre alertei e continuo falando isso aqui, no próximo tempo que a gente vai falar sobre receptação, é porque se há, muitas vezes, esses roubos e furtos assim, de qualquer equipamento eletroeletrônico, tá? É porque tem numa outra ponta alguém que está comprando. Né? Existe, é um comércio, ou seja, o doutor acabou falando aí com relação a veículos, saem daqui, já tem para onde desovar. É aonde, para quem vender nesse caso. E na receptação, é muito cuidado quando esses equipamentos que têm valores de mercado, né, mesmo sendo usados alto e às vezes com preços extremamente baixos. A lei nos permite comprar e vender objetos usados, né, não há proibição nenhuma em se fazer isso. As coisas das quais eu sou proprietário, se eu quiser revender ou doar, ou eu posso fazer isso à vontade. O que a pessoa que está comprando tem que se certificar? É claro que a pessoa comum, digamos assim, não tem como saber que a pessoa que está vendendo é autor de furto ou é um receptador já contumaz, mas a pessoa tem que se certificar pela situação que está acontecendo, né? Por exemplo, até como conversávamos, dias atrás a gente teve no inquérito policial uma televisão de LED de 42 polegadas que o cidadão disse que comprou por R$200. Qualquer pessoa que está passando na rua hoje aqui vai ver nas vitrines das lojas que uma TV dessas custa entre R$2.000 e R$2.500. O que aquela TV tem para custar R$200? Ou ela está estragada, né?
que não tem mais serventia para valer tão pouco assim, ou algum problema de outra ordem ela tem, né? Às vezes a procedência. Então, as pessoas que forem adquirir, e hoje com a questão desses sites declassificados, os próprios grupos nas redes sociais, isso facilitou muito o comércio informal. Antes a gente tinha os classificados de um jornal, que tinha lá anúncios de compra e venda, e o boca a boca, não se tinha a popularização, né? Hoje a gente tem sites aí conhecidos no Brasil inteiro que o cidadão vai lá, cadastra o seu produto e está anunciado, né? Mas assim, a pessoa poderia tomar algumas precauções, principalmente quando está próximo dela, né? A receptação, às vezes, a gente tem notícia que chega à delegacia porque as pessoas acabam sendo presas e trazidas à delegacia, de cidadão que comprou um aparelho de som às 3 horas da madrugada, de um cara que ele nunca viu na vida, que passava na frente da casa dele e ofereceu um aparelho de som por R$50. Ele comprou. Eles chamam isso de negócio de ocasião. Hein? Que ocasião é essa? É mais uma situação em que na verdade, ele é autor de receptação, mas em tese o cidadão de bem ele quer levar vantagem, né? Como é que eu vou, né? Como é que eu vou deixar passar uma televisão de R$2.000 se o camarada está me pedindo só 200? E aí normalmente essas TVs, desculpa, não só TVs, mas todos esses objetos de furto, eles não vêm com uma caixa, ou eles não vêm com um manual de instruções, às vezes o próprio cabo de energia, quando o objeto foi subtraído, ficou na parede. Então a pessoa pode se certificar, porque a receptação ela tem duas figuras, a receptação dolosa, que o camarada adquire, seja comprando ou simplesmente pegando, sabendo que é produto de furto, né, a pena é mais alta, e a receptação culposa, onde ele deveria supor que aquilo lá tem uma origem ilícita, mas que aparentemente não tem nada de errado. Então a pena é mais branda, normalmente prestação de serviço à comunidade, mas ainda assim é um processo criminal que a pessoa vai responder. Exatamente, e daí assim, o que era para ser o cidadão de bem tem essa pequena mancha que vai estar aí na sua ficha aí também. É importante dizer, né, outra situação, que por mais que a nossa cidade seja amistosa, onde quase todo mundo se conhece, às vezes a gente precisa tomar cuidado. Quando eu falava na questão de confia em Deus, mas tranque a porta da casa. Né? O pessoal às vezes ainda é muito relapso, descuidado nisso. Assim, eu volto a falar, a gente está no ano de 2016, todos os jornais escritos, falados e televisionados falam diariamente do aumento da criminalidade, da insegurança, e ainda assim a gente tem pessoas que saem trabalhar, deixam suas casas abertas, que vão ao banco e deixam o veículo estacionado na rua aberto, com a carteira em cima do painel, com o celular em cima do banco. E, então, assim, com o mínimo de cuidado a gente consegue minimizar e muito a nossa segurança. Desculpa, a gente consegue aumentar a nossa segurança com o mínimo de cuidado, né? Muitos relatos que a gente recebe na delegacia das pessoas que vêm fazer boletim de ocorrência é assim, veio ao centro da cidade, deixou a bicicleta encostada no poste e foi pagar suas contas. Quando voltou a bicicleta não estava mais lá. Né? Então, são cuidados que a pessoa, se tiver, dificilmente ela vai ser vítima de algum crime. Porque a lógica explica que se tiver 2 carros estacionados, um tiver aberto e o outro tiver fechado, muito provavelmente o amigo do alheio vai naquele que está aberto. Está aberto, é mais fácil aí também. Tá? Outro assunto que merece essa atenção e que eu gostaria que o delegado falasse um pouquinho sobre abigeatos, né? Essa questão de roubo principalmente de gado aqui na nossa região. Aumentou, diminuiu? Como é que está essa? Tem uma legislação nova também. O abigeato é um crime que desde sempre ele tem bastante ocorrência na nossa região, né? Eu iniciei minha carreira aqui em 2013 e já era um crime que tinha bastante ocorrência aqui. Um pouco pela nossa cultura, né, e pelas nossas características, né, uma região de bastante propriedades agrícolas e facilidade de deslocamento para a área rural e tal. Então, ele costuma acontecer bastante aqui.
E recentemente a gente teve uma alteração na legislação que aumentou. Antes o abigeato ele tinha a mesma pena do furto, seja de um celular, de um notebook. O furto ou o abate de animais para subtrair a carne, ele tinha a mesma pena do furto. Agora, teve uma alteração legislativa e aumentou a pena para esse tipo de crime. Agora não cabe mais fiança na fase policial. Então, se o camarada furtar um notebook, dependendo da situação, que não houver arrombamento ou concurso de pessoas, ele vai ter o direito de pagar uma fiança e responder em liberdade. No abigeato, não mais. Pode ser até que na fase judicial ele receba o benefício da fiança, mas na fase policial, no nosso caso aqui, sendo conduzido à delegacia e após lavrado o procedimento, ele vai ser encaminhado à penitenciária de São Cristóvão do Sul. Outra informação importante aqui no abigeato também, vai pesquisar quanto está o quilo da carne. O camarada vendendo carne barata demais aí, a procedência, a questão sanitária, que é importantíssima também, e de onde veio este animal, essa carne aí também. É importante estarmos, sabe, churrasco também, né? Cuidado aí também o pessoal que acha que vai fazer o churrasco no final de semana com preço de ocasião aí também. Nós falamos de tudo isso, e até já encaminhando para o final da nossa conversa aqui, todo esse trabalho que não deixa de ser importante, e o doutor Fabiano tem noção disso e toda a sua equipe, mas são situações que poderiam ser amenizadas para sobrar tempo para investigações importantes, com relação até que tem se trabalhado muito, tem se conseguido, logrado isso na questão do combate a tráfico de drogas aqui no município, não, doutor? Nós temos alguns crimes que eles demandam uma investigação mais complexa, mais demorada e que não rende frutos de uma hora para outra. Mas para esse trabalho ele ter resultados, a gente precisa estar concentrado nele. Então, se a gente acaba atendendo esses fatos que poderiam ser evitados com o mínimo de cuidado às vítimas, a gente poderia estar se dedicando com mais efetividade a esse tipo de crime. Claro, o aumento de efetivo também colaboraria e muito, né? Porque hoje a nossa DIC está com apenas 2 agentes. São 2 agentes que fazem todo esse trabalho aqui na cidade, né, de Curitibanos. Ainda prestando apoio às delegacias de São Cristóvão do Sul, Ponte Alta do Norte e Frei Rogério. Então, na questão do tráfico de entorpecentes, isso é um problema que dá para se dizer que de criminalidade e de saúde pública, né? Quando a gente envolve a figura do dependente químico. Então, não é só o trabalho policial que vai coibir, né? Há necessidade de um maior investimento nas políticas de saúde pública também, pensando na figura do dependente químico como uma pessoa doente, né? Não só alguém que esteja em conflito com a lei, mas alguém que também tem um problema de saúde. Perfeitamente. Então, assim, algumas dicas importantes que o doutor Fabiano nos trouxe aqui, é de fundamental importância que nós também possamos fazer a nossa parte, a polícia faz a dela, e a gente também ajuda nesse sentido, para que este mal, que muitas vezes está aí muito próximo das nossas crianças, tá? Adolescentes e jovens, porque hoje esse crime tem chegado muito próximo dessas camadas, tá? Para que a polícia possa estar focando nesses assuntos aí também. Doutor, muito obrigado pela presença. Tá? Certamente nós estaremos de volta discutindo outros assuntos. Nossa equipe do Portal Via Pública sempre que lograr êxito em estar caindo esses traficantes aí para trazer essa informação e divulgar para a nossa comunidade. Eu gostaria só, desculpa te interromper, de fazer um apelo à comunidade. Sempre que tiverem uma informação do cometimento de algum crime, né, seja do tráfico de drogas, seja sobre furtos, receptação, procure a delegacia da Polícia Civil. Sempre vai ter alguém lá para receber essa informação. Se a pessoa não quiser se identificar, a gente trabalha com informação anônima. A gente tem 2 discos de denúncia, o 197, que é um número que a ligação cai lá na delegacia e que depende de ter alguém lá para atender esse telefone.
E também a gente tem o Disque Denúncia do 181, que é um número estadual, e essa ligação ela é centralizada em Florianópolis, na nossa diretoria de inteligência, e lá a informação é transcrita e é repassada para a delegacia da área no mesmo instante. Então, sempre que a população tiver uma informação que possa ser útil ao trabalho policial, né, não deixe de colaborar, porque hoje a vítima pode ser uma, mas se a gente não conseguir cortar o mal pela raiz em determinados tipos de crime, às vezes a vítima vai ser aquela pessoa que sabia da informação, mas se recusou a ajudar. Certo? 197 cai na delegacia de polícia. Se você não quiser, de repente quer ficar anônimo mesmo, essa informação para o 181 é repassada. 197, 181 é a forma também. Gente, todas aquelas orientações que já foram dadas aqui pelo Dr. Fabiano, essa é mais uma para você ajudar no trabalho da polícia. Mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. E olha só, aquele lembrete eu vou estar trazendo aqui com relação à importância de profissionais para a nossa polícia. É uma bandeira importante, não em época de campanha, mas que se trabalhe mesmo para que seja reforçado o efetivo da nossa polícia aqui em Curitiba. Muito obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo programa, Conversas com Gilmar Rodrigues. Um abraço.